Engenharia Civil, que tem como objetivo aproximar toda a comunidade dos estudantes, dos professores, aos profissionais e ao mercado. Desse tema de hoje foi um tema que foi pensado para atender às edificações em situação de incêndio. Então nós tivemos a visão do estruturalista de concreto, estruturalista em aço e madeira, a visão da responsabilidade civil, a visão do Corpo de Bombeiro e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Com isso, a gente cada vez mais espera que o nosso curso se aproxime da realidade. Essa é a nossa intenção e prática do curso de Engenharia Civil. Aproximar toda a teoria que nos embasa a exercício da profissão e do que está acontecendo hoje no mercado. Todas as estruturas onde nós vamos habitar, elas precisam estar devidamente protegidas. Então, todos os cálculos, todas as avaliações, elas precisam ser realizadas. A maioria dos incêndios, na minha visão, ela acontece por uma falha muitas vezes humana. As estruturas são seguras, são dimensionadas para isso. Entretanto, às vezes, uma falha pode acontecer, o incêndio, e se a estrutura não estiver preparada para o combate, aí a coisa vai realmente potencializar, e os exemplos estão aí, o caso de São Paulo, até o caso do Mercado Modelo, há muitos anos atrás, que não tinha nenhuma técnica para isso, como nós perdemos um patrimônio histórico, os edifícios Andraus e o Joelma, o incêndio que ocorreu em Londres recentemente, o ano passado. Então, todas essas estruturas, o incêndio ocorreu a partir de uma falha, né? Uma falha humana, porque as estruturas são dimensionadas para suportar o incêndio. Mas, infelizmente, essas outras intercorrências e a falha até da questão do combate a incêndio, o Corpo de Bombeiros está aqui hoje, vai falar um pouco sobre isso, que vão tornar cada vez mais as nossas estruturas seguras e que dê tempo de salvar vidas. Então, essa é a ideia da concepção de estruturas e que estejam dimensionadas de acordo com as normas técnicas. Fazendo uma boa proteção antes de acontecer o incêndio é mais seguro, mas é preciso definir dimensões das peças estruturais, do pilar, das lajes, da viga, para que ele tenha uma duração maior e possa permitir as pessoas evacuarem sem haver a ruptura brusca como houve naquele prédio em São Paulo. Portanto, é fundamental que se estude criteriosamente dimensões de peças estruturais, sobretudo os pilares. Basicamente, a diferença é do próprio material, né? Enquanto o aço é um material completamente utilizado, a madeira é um material basicamente natural. Outra diferença básica que a gente tem é que eu não consigo fazer com madeira as mesmas estruturas que eu consigo fazer com as peças de aço. Seja pela deficiência que eu tenho ou dificuldade que eu tenho em transportar peças muito grandes de madeira, seja porque as árvores não têm o tamanho que eu preciso para cortar as peças de madeira do tamanho que eu queira, seja porque eu não consigo transportar as peças de madeira do tamanho que sejam necessários, como eu consigo fazer com estrutura metálica. A outra grande diferença é a emenda das peças. O aço é um material que é emendável muito mais facilmente do que a madeira. Então, as estruturas de aço, até por elas serem um material muito mais resistente, tem uma rigidez muito maior do que a madeira, as estruturas muito grandes, normalmente ou são feitas de aço, ou não são feitas de jeito nenhum. Se você pensar nas estruturas sem nenhum tipo de proteção adicional, a estrutura de madeira ela pode se tornar mais segura do que a estrutura metálica. Por que isso? Porque a madeira é um péssimo condutor de calor. A madeira tende, quando você se entrar em combustão, a criar uma camada de parte queimada, né, dela, uma parte carbonizada, que ainda serve como eu posso dizer assim para vocês, serve como um material de baixa condutibilidade térmica. Então o que acontece? Ela acaba protegendo o núcleo da peça de madeira. Então se eu souber qual é a velocidade da queima da madeira, eu posso projetar uma peça de madeira sem nenhum tipo de proteção adicional que vai levar um tempo para queimar suficiente para que eu tire todo mundo dentro da estrutura. Essa é a grande vantagem da madeira. Já as peças de aço, elas têm uma resistência muito grande, porém tem uma face exposta ao fogo muito maior do que as peças de madeira e até as próprias peças de concreto. Isso faz com que
o aço atinge uma temperatura de colapso muito mais rapidamente do que as duas estruturas anteriores. Eu tenho dois métodos de projetar uma estrutura. Eu posso pensar nela, projetando ela para que eu tenha um tempo suficiente para que eu consiga evacuar as pessoas que estão dentro daquela estrutura, ou eu posso pensar em projetar ela de maneira que, além de tirar as pessoas de dentro, essa estrutura não entre em colapso, ou se entrar em colapso, os colapsos sejam localizados, que me permitem, então, depois de uma verificação da situação estrutural, trocar, né, as peças que estão colapsadas por outras e eu continuar utilizando a estrutura. Isso só é possível ser feito nas estruturas metálicas. Tá? É muito difícil conseguir, numa estrutura de concreto, a troca dessas peças pelo próprio monolitismo da estrutura. Já as peças de aço, não. Eu consigo fazer ligações que eu posso simplesmente desfazer as ligações, parafuso, ou cortar uma solda, escorar, tirar a peça que colapsou e colocar outra no lugar. Essa é a vantagem. Quando a gente pensa numa estrutura porque eu protejo a vida, eu estou pensando numa estrutura mais leve, mais esbelta. Com aço a gente compra aquilo mais barata. Quando eu penso numa estrutura que, além de proteger a vida, ela precisa se proteger, ou seja, ela não colapsar, eu estou pensando numa estrutura muito mais cara. Aí depende muito do que o meu cliente quer fazer. Certamente que a situação ela não é das mais simples, porque a propriedade do imóvel é da União, que, segundo consta, estava cedido para o município de São Paulo, e também houve a ação de pessoas, né, de particulares que, ao invadir, ao ocupar de maneira irregular, de maneira desordenada, ali promoveu alterações, fez instalações elétricas. Então, entender a causa do incêndio vai ser uma questão crucial para poder verificar a responsabilidade. De todo modo, como se trata de um imóvel público, tanto a União quanto o município de São Paulo serão chamados à sua responsabilidade. E as vítimas devem ser indenizadas pelos danos sofridos, ou tanto na instância material, ou quanto na própria vida de muitos que foram ceifados, né? A situação de manter sempre os equipamentos preventivos, sejam eles fixos ou não, funcionando, e também a situação de acessibilidade das viaturas às edificações. É interessante que todo e qualquer empreendimento, né, de construção, na área de engenharia, ele busque o Corpo de Bombeiros para tirar as dúvidas acerca da parte preventiva e minimizar, para que vise minimizar os danos a esse empreendimento ou às vidas humanas, né? Na maioria das vezes, o que tem acontecido é que os empreendimentos estão focados na parte arquitetônica, na parte da sua beleza, e esquecem ou dizem esquecer a parte de prevenção contra incêndio e pânico. Então, não há como o bombeiro simplesmente, sejam com quantos homens forem, com quantas viaturas forem, resolver situações que poderiam ser a prioristicamente resolvidas no projeto. Porque todo e qualquer incêndio, todo e qualquer combate a incêndio começa no projeto. Não começa quando o bombeiro desloca com suas viaturas. Não começa quando o bombeiro chega ao local do incêndio. O combate a incêndio começa no projeto. Perfeito. Existe legislação própria a nível estadual, existem normatizações técnicas já do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, e essa legislação estadual já recomenda que determinadas edificações, determinados empreendimentos, antes da sua execução, tenham o seu projeto analisado e liberado pelo Corpo de Bombeiros. Então, nesse aspecto, o Corpo de Bombeiros está totalmente capacitado com o seu comando de atividades técnicas, que faz essa análise, faz as observações e, estando em conformidade, esse projeto é liberado para ser executado. Agora, o que acontece é que, infelizmente, existem empreendedores, empreiteiras que fazem a revelia do Corpo de Bombeiros. E aí não há como o bombeiro saber que aquela edificação seguiu ou não as recomendações técnicas. Na maioria das vezes, não. Com certeza, existem equipes próprias para fiscalização, para notificação, embargo, multa ou interdição. Então, o Corpo de Bombeiros tem sim o poder de polícia no estado da Bahia para poder, se for o caso, interditar o estabelecimento, embargar a obra ou o equipamento. Então, o bombeiro militar hoje no estado da Bahia, ele está totalmente capacitado a fazer esses procedimentos e já com todo um respaldo legal. Eu não tenho como afirmar sobre a ilegalidade de quem estava morando ali.
tecnicamente falando, é uma edificação bem antiga, que inclusive não sei se abraçaria a legislação do Estado de São Paulo, que não é a mesma do Estado da Bahia. Então, no que concerne ao Estado de São Paulo, eu não tenho como emitir uma opinião se o bombeiro poderia ter feito algo ou não, porque depende da legislação de cada Estado. Nós podemos fazer a fiscalização, a interdição ou não, sem necessitar de provocação de quem quer que seja. Nós não precisamos da provocação do Ministério Público, da magistratura ou do delegado, nós não precisamos disso. A partir do momento que, exemplo, chega uma denúncia para nós podemos ir a esse local e adotar as providências legais cabíveis ao Corpo de Bombeiros e também as providências técnicas cabíveis ao Corpo de Bombeiros para minimizar ou evitar que algo pior aconteça.